Vamos aqui abordar serviços públicos. Bem, serviço público é uma das matérias mais importantes do direito administrativo, porque quer queira, quer não, o que é o que a atividade administrativa faz? Qual o objetivo primordial dela? É a defesa da legalidade, a defesa da moralidade, a defesa do interesse público? Sim. Mas como é que ela vai fazer essa defesa? Como é que ela vai colocar em prática aquilo que está no texto constitucional, a saúde, a educação, a moradia? Vai ser com a prestação de serviço público. Então, eu coloquei aqui um conceito doutrinário, uma mescla de conceitos que estabelece que o serviço público é a atividade administrativa concreta traduzida em prestações. Então, é uma prestação, uma comodidade entregue pela administração pública ao, ao povo, né? Ela pode ser traduzida em si mesma como utilidade ou comodidade material para a população, em geral, população em geral, executada sobre o regime jurídico de direito público. Isso aqui é uma das questões que vai gerar controvérsia, né, sobre o que é, o que não é o serviço público. Então, o serviço público ele é executado sobre esse regime jurídico de direito público pela administração pública ou, se for o caso, por particulares delegatários, que são os concessionários, permissionários ou ainda quem detém autorização. Então, voltando, serviço público é uma comodidade que a administração pública presta à população, ele é executado sobre o regime jurídico de direito público e pode ser prestado tanto pelo Estado como por particular. O Estado presta através da administração direta ou indireta e o particular presta se ele receber uma delegação. Por exemplo, serviço de transporte, serviço de água, esgoto, que são empresas privadas que recebem a delegação do Estado para prestar o serviço público. O serviço é do Estado, tá? O serviço de água é um serviço público, mas o Estado recebe uma concessão, uma delegação para explorar aquele serviço por 20 anos, 30 anos. E aí, quando termina o prazo, pode ser prorrogado, pode ser feito um novo contrato ou cancela e o Estado volta a desempenhar as atividades, tá bom? Coloquei aqui algumas espécies de serviço público: telecomunicação, rádio, energia, água, navegação aérea, transporte, porto, gás, etc. São todos eles considerados serviços públicos? Sim, tá? São serviços públicos. Agora, nós vamos ver que alguns desses serviços podem e outros não podem ser delegados ao particular, tá? A Constituição coloca aqui no artigo 175 que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sobre o regime de concessão ou permissão à prestação de serviço público. Mas isso vai ser sempre através de licitação. Então, ou o Estado executa diretamente o serviço público, ou ele entrega para o particular. Se ele for entregar para o particular, é mediante uma licitação, tá? Ok? Então, água. Ou o Estado presta serviço de água, abastecimento de água. Uma coisa é eu ter o meu poço. Outra coisa é você fazer um serviço de abastecimento de água, tá? Então, o serviço de abastecimento de água, para que o particular explore, tem que ter uma concessão ou autorização do Estado, tá bom? E isso através de licitação. Agora, existe também, a gente vai já chegar a isso, porque apesar da Constituição falar que a prestação do serviço público pelo particular vai ser sempre através de licitação, a autorização ela não tem licitação, tá? A concessão e a permissão, sim. Aí nós vamos ver já a diferença entre elas, tá bom? Coloquei aqui alguns conceitos legais, que é a Lei 3.460, que é uma das leis que fala de serviço público. Temos essa e a Lei 8.987, que fala o seguinte: atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população exercida por órgão ou entidade pública. Então, um dos conceitos que a própria lei de serviço público estabelece, tá? É uma atividade administrativa que presta bens
ou serviços à população exercidos por órgão ou entidade da administração pública. Atividade ou comodidade. Já o decreto 67/6017 coloca que atividade ou comodidade material fruível diretamente pelo usuário que possa ser remunerado por meio de taxa ou preço público, inclusive tarifa, né? Possa, nem sempre os serviços públicos são remunerados, tá bom? Nem sempre. Pode, vai depender muito da previsão. Há uma discussão, inclusive, sobre a possibilidade da cobrança do serviço de saúde. Então, o Estado poderia cobrar uma taxa básica de acordo com a capacidade contributiva de cada um. Isso é uma discussão que, vez por outra, é levada ao Congresso Nacional. Em Portugal, há uma cobrança em alguns serviços e para que o SUS consiga prestar, possa oferecer outros serviços e melhorar a qualidade, algumas pessoas defendem que seja feito a cobrança, tá bom? Mas, enfim, a gente vai aprofundar esses conceitos. Aqui uma discussão também é bem importante sobre o conceito de serviço público. Para você conceituar o serviço público, existem três formas pelas quais você vai poder determinar se aquela atividade é ou não considerada serviço público. Ah, eu vou tomar um café, sei por que eu estou morrendo de sono. E eu acordo com tudo, mas enfim, vamos lá. Primeiro critério, estou aqui bocejando e enfim, é porque eu não tomei café. Não estou nem podendo tomar café, que eu estou com um zumbido aqui no ouvido. E o médico falou que eu não tomasse café. Quem é o primeiro critério que vai identificar se é um serviço público ou não é quem é o titular, tá certo? Então, esse serviço está sendo prestado de água pela administração pública, então é um serviço público. Esse serviço aqui está sendo prestado por um particular, pode ou não ser um serviço público. Então, é um dos critérios. Não é um critério suficiente porque às vezes você não consegue identificar se a pessoa recebeu ou não a delegação. Então, pela pessoa por si só, não dá para identificar que é um serviço público. E, por exemplo, você pode pegar a TAM, que presta o serviço de transporte, mas ela pode prestar o serviço público de transporte, que é um serviço dela particular, mas ela também pode fazer um serviço de cargas. Ela pode fazer um serviço de, sei lá, que não é de transporte, mas um serviço de segurança, um serviço de, sei lá, de guarda de valores, outra questão nesse sentido, tá bom? Então, só pela pessoa não dá para identificar se é ou não um serviço público. Segundo, critério material, é o que é que está sendo prestado? É água? É energia? Ou seja, é uma necessidade coletiva, aí estaria caracterizado ou não como serviço público, tá? Mas na doutrina, esses dois primeiros critérios, eles não predominam. O que predominam é o critério do regime jurídico de direito público. Então, se o serviço está sendo prestado sobre a forma de com respeito à ideia de legalidade, impessoalidade, moralidade, ou seja, sobre as regras do regime jurídico de direito público, aí esse serviço estaria caracterizado como um serviço público, né? Com esses princípios que eu expliquei para vocês, né? Supremacia, indisponibilidade, impessoalidade, etc. Tá? Então, dos critérios identificadores do serviço público, não é a pessoa ou não é a atividade, mas sim o regime jurídico pelo qual ele está sendo proposto. Se eu chego na TAM, né, e faço uma compra, aí tem que ver que tipo de serviço é. Se eu chego no Banco do Brasil para fazer um empréstimo, se eu chego no BNDES para fazer um empréstimo, a depender do tipo de empréstimo, aquele empréstimo vai estar sujeito a um regime jurídico, tá? Se eu chego no hospital para fazer um exame, vai depender do tipo de regime jurídico que vai estar sendo aplicado para que esse exame seja considerado como serviço público ou como serviço particular. Porque, por exemplo, eu posso chegar na clínica particular e fazer uma mamografia, tá certo? Homem também faz, digamos, é muito raro, né?
o câncer de mama no homem, mas, enfim, acontece, é raríssimo. Digamos que eu queira fazer uma mamografia, eu posso ir numa clínica particular e fazer, tudo bem. Mas existem clínicas particulares que fazem mamografia e são pagas pelo SUS. Então, nesse tipo de serviço, o regime jurídico é de direito público, tá? Então, a gente vai ver isso um pouco mais na frente. Então, aqui, só para deixar mais claro, o serviço público ele pode ser prestado pelo poder público de forma direta, tanto pela administração pública como direta como indireta. Aí, cuidado para não confundir essa forma direta com a administração direta, porque forma direta é direta pelo Estado, por todas as suas entidades, seja a administração direta ou indireta, tá bom? Ou pode ser feito, prestado pelo particular, através de concessão, permissão ou administração, ou autorização. Lembrando que a concessão e a permissão serão sempre mediante licitação, ok? Isso aqui são algumas questões. Deixa eu aprofundar isso aqui. Não são considerados serviços públicos, tá? É porque, na verdade, o serviço público, ele é uma comodidade, tá? E eu coloquei aqui que não é considerado serviço público o poder de polícia. Então, por exemplo, a administração pública vai lá, a vigilância sanitária, ela está fazendo a fiscalização. Essa fiscalização, deixa eu pegar aqui minha água. Essa fiscalização da vigilância sanitária, ela não é, por mais que seja um serviço público, tá? Por mais que seja um serviço público, mas algumas pessoas entendem que não está sendo entregue uma comodidade, porque está lá só verificando o cumprimento das normas legais, tá certo? Então aí as pessoas entendem que como não está sendo entregue uma prestação, uma coisa material, uma comodidade, isso não estaria inserido no conceito de serviço público, tá? Coloquei aqui intervenções estatais restritivas, né, a proibição de frequentar certos lugares, obra pública não é serviço público, é uma obra, tá? Atividade de fomento, de empréstimo, atividade interna, tá certo? Eu tô, enfim, realizando um relatório das minhas disciplinas, isso não é um serviço público, eu não estou prestando serviço para a coletividade, eu estou fazendo uma atividade interna, tá bom? Então, tem questões que, como não são traduzidas em comodidades à população, não são consideradas como serviços públicos. Aí, aqui, o que é? Então, o que é, professor, serviço público? Vou dar exemplos. Transporte, telecomunicação, energia elétrica. Aí eu coloquei aqui que esses serviços, isso aqui é muito importante, esses serviços são prestados diretamente pelo Estado ou por delegação. Já, já, os serviços que estão previstos na Constituição como direitos sociais, esses serviços, eles não são exclusivos do Estado, tá bom? Como, por exemplo, deixa eu pegar aqui a Constituição para ler para vocês. A Constituição, no artigo 6º, coloca aqui: são direitos sociais, educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Ou seja, esses serviços, eles são livres à iniciativa privada. Agora, o fato de ele ser livre à iniciativa privada não significa dizer que o poder público não possa fiscalizar ou regular o serviço, como é o caso da educação e da saúde. A educação, o MEC, regula o serviço de educação. Qualquer pessoa pode montar um curso de línguas, qualquer pessoa pode montar uma escola, mas tem que se sujeitar às normas que o Ministério da Educação determina. Mas é um serviço que tanto pode ser prestado pelo poder público como pelo particular. O mesmo acontece com segurança, o mesmo acontece com transporte, desculpa, o mesmo acontece com lazer, moradia, previdência social, etc., que são serviços previstos no artigo
6ª Constituição. Na verdade, essa questão de querer conceituar tudo com base em direito social, ele leva a problemas. Problemas decorrentes da evolução tecnológica. Por exemplo, o serviço de transporte, ele é considerado um serviço público, né? E aí, quando chegou a Uber, isso trouxe uma mudança desse conceito, né? Porque o Uber, quer queira, quer não, ele não recebe uma delegação do Estado, né? Não recebe. No começo foi aquela confusão. Pode ou não pode? Era liminar autorizando, era liminar proibindo. Eu sei que atualmente, pelo que eu tenho acompanhado, na maioria dos municípios, o Detran, né? O Detran, quando você vai renovar uma carteira, ele, se você é motorista de aplicativo, é um outro tipo de habilitação, né? E você paga uma taxa, não sei se é anual, pelaquela Etufor, né? Enfim, mas o Uber ele meio que desmistificou essa questão de serviço de transporte ser só um serviço público e para o particular prestar tem que receber uma delegação, né? Ele chegou de uma vez e o Estado mal conseguia controlar e ele foi depois do seu início ele começou a tentar ver como é que ele prestava, como é que ele tributava, tá? Como é que ele tinha um controle dessa atividade. Daqui a um tempo, outras atividades vão ser assim, transporte aéreo, né? Quando tiver o Uber de transporte aéreo, essa questão de entrega quando for por meio de drone, isso tudo está muito próximo de acontecer. Tá? Eu acho que eu já falei para vocês, né, que né, em São Francisco, a Budweiser, cerveja, ela faz entrega apenas por caminhão autônomo, não tem motorista, né? Os caminhões da Budweiser são lá todos remotos, tá? Ah, professor, se furar o pneu, né? Não vai furar, porque lá não vai ter prego. Todo dia as ruas são limpas. E os caminhões só usam pneus novos. Mas se furar, chama o ser humano. Tá bom? Mas lá não é só o caminhão que chega e tal. Aí quando chega, o, as pessoas tiram, ou então já entrega em outro centro de distribuição, etc. Continuando. Aqui é uma classificação, pessoal. Eu não gosto de cobrar essa classificação. Eu não cobro essa classificação aqui em prova. Eu trouxe para vocês que a doutrina coloca, mas, enfim, ó, serviços delegáveis são aqueles que o Estado pode delegar, pode prestar ou pode delegar a terceiros, como telefone, telefonia, energia. Tem outros serviços públicos que não podem ser repassados ao Estado, como segurança, né, defesa nacional, fiscalização de atividades, etc. Eu coloquei aqui a observação do monitoramento, né? Por quê? Porque em São Paulo teve uma discussão bem acalorada, porque lá existe uma central de monitoramento da polícia. E nessa central de monitoramento, bem grande, um espaço grande e tal, e tem lá 300, 500 câmeras, monitores. E o governo fez tipo uma licitação para que uma empresa qualquer pudesse prestar esse monitoramento. Ou seja, quem iria ficar verificando se estava ocorrendo crime ou não, não seria um policial, mas uma pessoa treinada para isso. E por que que o Estado de São Paulo quis fazer isso? Ó, ao invés de eu deixar 100 policiais numa sala fechada olhando para uma tela para saber se vai ocorrer um crime, eu acho melhor deixar esses policiais na rua, fazendo a prestação de serviço de forma ostensiva, né? Isso foi questionado, mas foi considerado válido, tá bom? Porque, assim, verificar se estava ou não ocorrendo uma atividade suspeita, isso um treinamento poderia fazer com que uma pessoa que não é policial pudesse identificar, e aí ele comunicava à autoridade policial para que ela fizesse ou não a abordagem, tá? Então, foi só uma questão que eu quis colocar aí para vocês. A segurança não pode ser delegada,
mas essas questões decorrentes da segurança, sim. Bom, é o mesmo que acontece, pessoal, como, por exemplo, segurança eletrônica, né? A polícia não tem um aparato de segurança eletrônica como algumas empresas privadas. Então, vez por outra, o governo federal contrata, o governo estadual e municipal contrata empresas de segurança para, enfim, proteger seus sistemas, proteger seus sites, proteger suas informações. Ok? Serviços individuais são aqueles que podem ser prestados individualmente, gás, energia, água, ou seja, você pode ter lá um medidor e identificar o quanto um particular está sendo beneficiado. Já os gerais são prestados para a coletividade como um todo, iluminação, varrição de praças, tá? A limpeza urbana de uma maneira geral, tá bom? Não tem um destinatário. Serviços administrativos, atividades internas ou serviços que beneficiam a população e serviços, eu coloquei aí, econômicos, né? São aqueles que são prestados para ter um lucro, né? Gás, telefonia, energia, o próprio transporte pode ser considerado, né? Aí tem também serviços sociais, assistência social, serviços próprios, enfim, e classificação que a doutrina coloca, mas eu não vou colocar assim na prova. Ah, o serviço tal, ele é individual, econômico, não é uma mera classificação doutrinária. Tá? Forma de prestação do serviço público. Já adiantei, mas vamos deixar isso mais claro. Ou a prestação pode ser direta pela administração pública, falei para vocês não confundir a questão da prestação ser direta, não significa dizer que é só pela administração direta, mas a administração indireta também. E a prestação indireta, ela é por particular, seja através de delegação, né, a concessão e permissão, mas sempre através de licitação ou por autorização, tá bom? Aí há uma outra classificação, que ao invés de chamar de prestação direta, é chamada prestação centralizada. E prestação indireta é também chamada de prestação descentralizada, tá? Só que na prestação descentralizada, aí aqui entra naquela classificação de administração direta e indireta. Descentralizada é a administração indireta ou por colaboração é pelo particular. Então, classificação doutrinária, tá? Aí na descentralização, tem aqui a descentralização por serviço e a descentralização por colaboração. Descentralização por serviço é sinônimo de administração indireta, tá? É quando a administração pública direta, ela cria uma entidade com personalidade jurídica, qual seja uma empresa pública, uma autarquia, uma sociedade de economia mista ou uma fundação pública. SEM é Sociedade de Economia Mista e FP é Fundação Pública, tá? Então, a descentralização por serviços. E descentralização por colaboração é quando a administração entrega o serviço a um particular, tá? Aí é aqueles conceitos de serviço público que eu já falei para vocês, desconcentração, né, e descentralização. Eu não vou repetir, eu vou até depois tirar esse slide aqui que não é necessário. Definições legais. Essa lei aqui é muito importante, depois vocês darem uma olhada, a Lei 8987/95. Ela vai falar dos direitos gerais do usuário público e vai falar de concessão e permissão, tá? É aplicável à União, ao Estado e aos municípios. Concessão e permissão, pessoal. Qual a diferença de concessão e permissão? Na verdade, a grande diferença que eu poderia já adiantar aqui para vocês é que a concessão, tudo bem que tem diferenças jurídicas, quanto à modalidade de licitação, que na concessão tem que ser por meio de concorrência, e na delegação pode ser outra forma de modalidade licitatória, como, por exemplo, tomada de preços, enfim.
um convite, vai depender do caso, ou concorrência também, né? Mas a grande diferença é que na concessão é para serviços de grande vulto e a permissão é para serviços mais simples. Como assim, professor? O que é um serviço de grande vulto? Ora, energia elétrica é um serviço público de grande vulto. Você não presta o serviço de energia elétrica, uma companhia de energia elétrica. Não é qualquer empresa que pode prestar um serviço dessa natureza, tá? Então, serviço de água, energia, gás canalizado, tudo isso são serviços públicos que precisam, que geralmente passam por uma licitação na modalidade de concorrência. Vai ser uma licitação com valor muito alto, acima de 3 milhões, né? Então, pela modalidade de concorrência. A permissão, geralmente, é um serviço público mais simples, tipo assim, uma linha de transporte de um bairro, a linha Messejana Papicu, de Topic, não de ônibus. É um serviço público mais simples, tá? Uma coisa é um serviço aéreo que vai pegar a rota internacional Brasil e Estados Unidos, é um grande vulto de dinheiro, vai ter que ser investido. Outra coisa é um serviço público, é, sei lá, Fortaleza Eusébio, né, que são 10 quilômetros. Então é algo mais simples, um veículo mais simples do que uma aeronave e tal. Tá? Então esses mais complexos são feitos por meio de concorrência, os mais simples por meio ou concessão e o mais simples por meio de permissão. Tá? Mas vamos ver aqui a diferença de concessão para permissão, né? Ambas vão ser precedidas de licitação, mas a concessão é na modalidade de concorrência, lembra que eu já expliquei para vocês isso, que é aquela modalidade mais complexa, e a permissão numa modalidade específica, pode ser tomada de preço, pode ser, enfim, pode ser concurso? Pode ser concurso, pessoal? Não, não é porque concurso é para escolha de trabalho técnico, artístico ou científico. Não é o caso. Então, vai ser através de concorrência, tomada de preços, convite, tá bom? A depender do caso, se for um simples serviço, quem sabe até um pregão. Ninguém sabe, pode ser um pregão de um serviço de, sei lá, estacionamento. Não tem o estacionamento do centro de eventos? Poderia fazer um pregão para quem vai ser a empresa gestora do estacionamento. Tá? Então, quem oferecer o menor valor de tarifa ao público vai ganhar. Tá bom? Então, eu cobrei R$ 15, a outra R$ 14, a outra R$ 28 para parar o carro lá no centro de eventos. Então, vai ganhar quem oferecer o menor valor. Foi assim que aconteceu. Ok? Detalhe: tanto a concessão como a permissão é por prazo determinado, por mais que o prazo possa ser extenso, então uma concessão do serviço de limpeza urbana, é 30 anos geralmente o prazo, aquela Ecofor, né? Quando ela ganha a licitação, é para prestar 30 anos, porque tem que fazer um longo investimento e quando acaba, né? Se não for renovado o contrato, aquilo meio que se perde, então elas são para longos serviços. Permissão não. A permissão pode ser por longo, mas pode ser também mais curto, tá? Mas não existe concessão ou permissão por prazo indeterminado, ok? Não existe, eu falei para isso para vocês quando estava abordando contrato administrativo, não existe contrato administrativo, porque a concessão e a permissão é um contrato administrativo, tá? É feita uma licitação e é assinado um contrato administrativo de concessão, tá? Então não existe, até porque a vedação legal na Lei 8666, contrato com prazo indeterminado, tá? Outro detalhe, que a concessão só pode ser prestada para pessoa jurídica e a permissão pode ser para pessoa física. É o caso do transporte. Eu expliquei para vocês, né? Uma linha aérea Fortaleza, Estados Unidos, Miami, Nova York, vai ter que ser uma pessoa jurídica. Agora, uma linha
de ônibus Fortaleza-Eusébio, que é um município da região metropolitana, pode ser ao João, uma pessoa física. Ele pode sim prestar um serviço dessa natureza, tá bom? Ele não tem nem empresa, ele mesmo vai lá na sua Topic e todo dia, no horário estabelecido pelo poder público, ele está lá prestando um serviço, tá? Outro detalhe é a possibilidade genérica da concessão de não haver a revogação do contrato. E na permissão, essa revogação pode ser unilateral, tá? Mas, apesar de não ser possível essa revogação do contrato, a gente vai ver é a mesma coisa de contrato administrativo, né? Contrato administrativo, se não houver o descumprimento por parte do contratado, a administração pública não pode fazer a rescisão. Então, é a mesma coisa com concessão e permissão, tá bom? Então, isso aqui, essa não é cabível a revogação, ela tem suas restrições, a gente vai já chegar nela. Então, coloquei aqui que a licitação tem que ser prévia à celebração de um contrato administrativo de concessão ou permissão, tá? Aí é que não se aplicam as normas do artigo 24 e 25 da Lei 8.666. O que é que fala esses artigos? Fala da dispensa e inexigibilidade, então não existe dispensa e inexigibilidade para concessão de serviço público, tá bom? Então, mesmo que não apareça interessado na contratação, vai ter a licitação para serviço de água, de energia, não apareceu ninguém, então reforma o edital, reformula, revê os preços, mas não há como fazer a dispensa ou a inexigibilidade da licitação, tá bom? A não ser que sejam os casos, né, que, enfim, que não existe outra empresa. É um serviço de segurança de informação que só quem faz é a empresa tal. Digamos que o Brasil esteja levando um satélite, esteja encaminhando um satélite lá para a órbita, um satélite qualquer. E aí existe só uma empresa russa que faz a segurança térmica do satélite, para evitar que o foguete que leva o satélite não comprometa lá, com a temperatura que ele vai ser lançado, não comprometa o dispositivo eletrônico que vai ficar lá dentro. Então, aí, enfim. Mas isso aqui não é um caso de concessão, né? Meio que um serviço, uma compra de um bem público. Observação. A Lei 9.074 tornou obrigatória a edição de lei autorizativa para a execução indireta de serviços públicos mediante concessão ou permissão. Essa exigência é aplicável à União, Estado e Distrito Federal, ou seja, para que tenha a transferência de um serviço público para o particular, vai ter que ter uma lei autorizando. Isso aqui é importante, né? Isso já é bastante antigo. Então, assim, o município de Fortaleza quer, o estado do Ceará quer fazer a concessão do serviço de água, que já está concedido há muitos anos, né? Mas aí tem que ter uma lei autorizando isso, tá bom? Não pode tão somente o estado lançar o edital, ok? Detalhe, só uma observação. Aqui são os detalhes da licitação para concessão e permissão, né? Que esses critérios que estão na Lei 8.987 vão ter que ser levados em consideração, ou seja, a menor tarifa, tá? Então, o serviço de ônibus, qual empresa que vai editar a menor tarifa, tá? Estacionamento, eu falei para vocês, tá bom? Serviço de saúde, por aí vai. Que mais? Serviço de conservação de estradas. Vai ser feita a concessão da rodovia BR-116, digamos. Quem é que vai ganhar? Aquele que colocar o menor valor do pedágio. Tá bom? Então, menor tarifa é um dos critérios utilizados. O que mais? A maior oferta, tá bom? Então, por exemplo, serviço de linha de transporte aéreo, a linha Fortaleza-Miami, a TAM vai fazer um voo diário, a Gol vai fazer 3 voos diários. Então, quem é que vai ofertar mais serviço? O meu é um voo diário, mas é um avião para 500 pessoas. O outro lá é um avião de 100 pessoas. Então, essa oferta, ela também
vai ser levado em consideração. A combinação, né, melhor proposta técnica, dentre outras questões. A nova lei de licitação, pessoal, ela inclusive está falando no maior retorno econômico. Também é um dos critérios, mas ainda não entrou em vigor. Ok? Então, são critérios. Outra questão também que o edital poderá prever inversão da ordem de fase de julgamento, isso já existe no pregão, né? Então, primeiro faz o julgamento das propostas, depois que habilita as empresas, tá? E aí são normas genéricas, né? Que, enfim, a concessionária, artigo 25, cabe responder pelos prejuízos causados ao poder público, bem como aos usuários. É a questão da responsabilidade civil, né? Responsabilidade civil objetiva, tá? Então, uma empresa concessionária é como se fosse o Estado prestando um serviço público. Tá? Direitos e obrigação do usuário. O usuário de serviço público, pessoal, ele não é considerado, assim, é um regime jurídico diferente, tá? Então, a lei 8987 coloca aqui no artigo 7º, sem prejuízo do Código de Defesa do Consumidor, são direitos do usuário. 1. Receber serviço adequado. 2. Receber informações, ter liberdade de escolha, tá? Receber serviço com... Tá repetido, né? Porque é o segundo. Levar conhecimento do poder público irregularidades, tá certo? Comunicar atos ilícitos, etc. Então, mas o que seria serviço adequado, pessoal? A lei coloca no artigo 6º o conceito de serviço adequado. Serviço adequado é aquele serviço prestado seja pelo poder público ou pelo um particular, é aquele que satisfaz as condições de regularidade, então ele é, enfim, regular e contínuo. O ônibus não é uma vez a cada dia, né? Se é aquele transporte coletivo, ele é a cada 30 minutos. Regular e contínuo, 30 minutos, de 30 em 30 minutos, de 15 em 15 minutos, tá? Não tem interrupções. Não é para ter interrupções. Eficiência, chega no horário, sai no horário, na internet, não cai, telefonia não fica chiando, etc. Isso é eficiência. Segurança, tá bom? É eu ter um serviço de energia elétrica que não vai encostar na árvore e leva um choque, porque não está ocorrendo a poda das árvores. Isso é segurança. Falha de segurança, quando eu já vi um dia desse, um vídeo que uma árvore pegando fogo, assim, queimando porque estava encostando nos... Tenham muito cuidado, viu? A passar por uma árvore que, se você olhe para a fiação, né? Tá bom? Então, segurança. Ah, eu tô andando no ônibus e o freio tá ruim. Aí o motorista do ônibus bateu o ônibus porque faltou freio, me machuquei. É uma falha de serviço de segurança. Falha de segurança do serviço público. Pode pedir indenização. Atualidade. Que a atualidade é você entrar no ônibus, ele já ter conectividade. Enfim, é ter site para que você possa fazer agendamentos, tá bom? Isso é atualidade. Generalidade, ele é prestado a todos. Cortesia na sua prestação, bom dia, seja bem-vindo, sorriso, tá? Serviço público. E não entrar no ônibus, ei, cabaré, entra aí, ei, macho, sobe logo, né? Ou então a senhora, moço, eu sou idosa, o senhor poderia parar aqui um pouco antes da parada, porque a outra parada é daqui a 2 quarteirões e eu vou precisar andar bastante, eu estou com um problema na perna. Pois não, senhora. Ele para, isso é cortesia na prestação, tá? Modicidade da tarifas, ter preços baixos, tá bom? E, enfim, isso é um serviço adequado, tá? Detalhe, parágrafo 2º e 3º. Não, desculpa, parágrafo 3º. Não se caracteriza descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando? Então, se está tendo sei lá, um incêndio, e aí a companhia de energia elétrica, ela suspende o fornecimento de energia em um determinado bairro, porque aquele incêndio vai
no prédio vai, enfim, vai prejudicar os postos de energia, ele tem a subestação, etc. Então, isso é caso de emergência, então o corte do serviço, ele é justificável, tá bom? Agora, se não for caso de urgência, tem que ter um aviso prévio, como está dito no parágrafo terceiro, tá? Esse aviso prévio, então assim, ó, não se caracteriza descontinuidade, a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso quando, motivado por razões de ordem técnica, por exemplo, vai ser feita a mudança da tubulação de água. Então, a CAGES informa que no dia tal, a Companhia de Água e Esgoto informa no dia tal, de 8 ao meio-dia, não haverá a prestação de serviço de água, porque vai ser mudada a tubulação no bairro A, B, C, D, E, F, G. Ok? Tá? Ou então, dois, por inadimplemento do usuário. Tá? Então, você não pagar a tarifa de água ou de energia, é feito o corte, mas tem que haver o aviso prévio. Tá bom? Eu mesmo já entrei. Eu tenho uma audiência hoje, deixa eu ver se é hoje. Não, não é hoje. É segunda-feira. De um caso meu de corte de energia, sem aviso prévio, tá bom? Cortaram a energia da minha casa e tal. Acho que eu já expliquei, né? Foi abusivo. Enfim, hoje vai ser, dia 19 vai ser a audiência. Ótimo, né? Eu adoro quando tem isso na minha vida. Cortaram a energia da minha casa por 2 dias sem aviso prévio e não restabeleceram a energia. As pessoas, que chato, cortaram a energia da minha casa. Eu, que ótimo, cortaram a energia da minha casa, né? Ilegalmente, porque uma coisa é não poder pagar a conta, né? Aí realmente eu ia ficar chateado. Mas como no caso não foi por falta de pagamento, foi por desorganização da própria administração pública, isso é muito bom. Eu acho ótimo, né? Porque aí vem uma passagem para Paris, né? Indenização. Mas vamos lá. Entenderam aí, pessoal, que não pode haver interrupção de serviço público. Isso só pode ocorrer por razão de segurança, ordem técnica e mediante prévio aviso, certo? Então, vimos já concessão e permissão, vimos o que é o serviço adequado. Vamos falar aqui um pouco de autorização. A autorização, pessoal, é uma forma de prestação de serviço público mais simples, tá? Não tem licitação, ela é formada por ato administrativo, né, unilateral, precário e revogável a qualquer tempo. O caso típico de autorização de serviço público é o caso do táxi. Táxi, né, unilateral, a administração pública pode revogar. Eu tenho direito à minha linha de táxi no ponto tal. Ela pode revogar, ela pode mudar o ponto, pode fazer uma reforma na via pública, ali não vai ter mais ponto de táxi, tá bom? E não tem direito à indenização. É feita por prazo indeterminado, não tem licitação, pessoa física ou jurídica, não tem lei autorizativa, não é necessário, tá? E eu coloquei aqui, atividade de menor valor, né? Menor vulto. Então, a autorização é algo mais simples, tá? Autorização do serviço de transporte, caso táxi, tá bom? Aí coloquei aqui essa tabela para vocês darem uma olhada, ok? E vamos falar agora para terminar da extinção do contrato de concessão, permissão ou autorização, né? Parece contrato administrativo, pessoal, porque não é que parece contrato administrativo, é contrato administrativo, tá? Mas é um contrato administrativo especial porque nós temos a Lei 8987 tratando dele, tá bom? Então, a extinção de uma concessão ou de uma permissão pode ocorrer pelo decurso do prazo, era 30 anos, acabou o prazo, extingue. Interesse público, inadimplemento do contrato, descumprir um contrato, ilegalidade, falência, etc. Tá bom? Extinto uma concessão,
eu coloquei aqui que vai retornar ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios. Então, os postes, né? Se for uma companhia de energia elétrica, tá bom? Direitos, que é dos contratos que estavam em vigor. A Coelce Enel, né, tem um contrato comigo, então esses direitos vão ser repassados para o poder público, tá bom? Coloquei aqui que poderá haver uma imediata assunção do serviço pelo poder competente se ocorrer um descumprimento absurdo do contrato, tá? A Enel não não está fazendo a ligação na casa das pessoas. A Enel, que é a companhia de energia elétrica, não está fazendo a ligação na casa das pessoas. Aumentou o valor da conta sem autorização da ANEEL, tá bom? Ela não tem atendimento presencial, é tudo online, as pessoas não conseguem resolver o problema dela. Então, se ocorresse uma falência da prestação de serviço, o poder público pode assumir, né? Aplica multa primeiro, notifica, mas se não for possível consertar aquele problema, ela vai lá e ocupa tudo, ok? E aí, logicamente, se for feita a rescisão desse contrato, essa extinção da concessão, vai ter que haver indenização. Para isso tem que ter um inventário dos bens, para saber o que é que ela tinha, computador, veículo, etc. Tá? Então, falei de forma de extinção, o advento do prazo, né? Terminou o contrato, é chamado de reversão, é só uma classificação doutrinária, mas é muito importante esse nome reversão, viu? Porque às vezes cai em prova de concurso. O que é a reversão, né? Pode ter uma questão de ABCDE. É a forma de extinção da concessão pelo decurso do prazo, tá? Anulação e ilegalidade, falência, tá certo? E aqui há outros conceitos que também caem muito em prova, que é a encampação, tá? É a retomada do serviço por motivo de interesse público, tá? Isso dificilmente acontece. Por exemplo, serviço de transporte, serviço de água, energia, é muito raro acontecer do poder público retomar aquele serviço. Retoma não por interesse público, retoma porque a empresa está descumprindo o contrato. Ou também retoma, como está acontecendo, por exemplo, na Europa, na Alemanha, sobretudo, porque o particular não quer mais. Na Alemanha, a companhia de água e esgoto de lá, ela devolveu o serviço ao Estado. Por quê? Porque, pelo contrato que ele tinha, qualquer pessoa que precisasse da ligação de água, ele tinha que fazer a ligação. E tinha comunidades remotas que a pessoa pedia a ligação de água, ele mandava vários quilômetros de tubulação e, assim, o que a pessoa ia consumir com a tarifa não trazia lucro para a empresa. E ela, assim, vendo todo o contexto, é claro que tinha lugares que tinham muito lucro e outros, mas não valia a pena. E ela devolveu o serviço público para o governo alemão, tá? Mas, assim, por interesse público, é muito difícil isso acontecer, tá certo? É muito mais comum a privatização do que a estatização, tá bom? Caducidade. Então, não confundam encampação, que é por interesse público, com caducidade, que é por descumprimento do contrato, tá? Então, não é nada mais, nada menos a caducidade com que a empresa descumpriu o contrato. Se o contrato coloca que a empresa de metrô tem que estar prestando serviço de transporte de 6 da manhã a 10 da noite, e a empresa, não, agora eu só vou prestar até 8 da noite, porque de 8 às 10 tem pouco movimento, então extingue a concessão, tá certo? Isso pode ocorrer. Aí eu coloquei aqui só formas de descumprimento do contrato, ó. Está prestando de maneira inadequada ou deficiente, está descumprindo as cláusulas, paralisa o serviço, está sem condição técnica, enfim, são exemplos de descumprimento do contrato, tá bom? Não atender às intimações do poder público para resolver pendências em 180 dias, tá bom? Dentre outras questões.
Tá? Aí eu fiz aqui um quadro para vocês só de diferenciação, né? Ó, encampação é por razão de interesse público, caducidade por culpa da concessionária, ou pode ter a rescisão também porque o poder público está errando. Ah, não estou recebendo o valor. Por exemplo, um serviço de limpeza urbana, serviço público de limpeza urbana. A minha empresa não está recebendo o valor mensal, que é de 5 milhões de reais, para fazer a limpeza urbana de um município grande. Então, ela pode entrar com a ação, porque está em atraso em mais de 90 dias, pedir a rescisão do contrato e a cobrança, logicamente, desses 3 meses aí, por 5 milhões, desses 15 milhões de reais que ele está me devendo. Ok? A encampação tem que ter indenização prévia, como assim? Lembra que é para o interesse público? Então, por exemplo, o governo do estado do Ceará quer retomar o serviço de energia elétrica, porque é de interesse público e tal. Ele tem que pagar a indenização prévia à Enel, pagando por todos os bens que a Enel colocou mais 8.000 quilômetros de cabos novos, ou tantas sedes, ou enfim, vai pagar pelos investimentos da empresa, tá? E a encampação tem que ter uma lei autorizando, não é só o poder público querer, tem que passar lá pelo parlamento, seja ele federal, estadual ou municipal, vai depender de que tipo de serviço público é. A caducidade, que é o descumprimento do contrato, não tem indenização prévia, tem indenização, mas não é prévia e é feita por um decreto, tá? E a rescisão pode ter indenização ou não, vai depender do caso, em geral sim, e é sentença judicial, ok? É isso.